nós a te confessarmos. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava-se todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Lá para encerrar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Enquanto isso, Thelma, Carla, Juraci, Júlio César e Pedro Henrique. Romanos capítulo 6. Eu quero ler só os 4 primeiros versículos desse texto. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como permaneceremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vocês podem assentar. Uma das bênçãos de ser batizado é que nós estamos tendo a certeza de estarmos obedecendo a uma ordenança de Jesus que diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. O que vocês estão fazendo é da vontade de Deus, por isso Deus quer abençoar vocês. Segundo, o batismo é um ato externo daquilo que já aconteceu ou deve ter acontecido no coração. Não há nada de especial na água do batismo, naquela água que está ali no batistério. Nada de sobrenatural, nada de místico, nada de espiritual. Ela apenas simboliza o que nós cantamos: limpeza, lavagem, purificação. O que nos lava de todo pecado, como nós acabamos de cantar, é o sangue de Jesus e não a água do batismo. E finalmente, ele simboliza, como Paulo diz aqui, nesse gesto de morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo, para que andemos nós em novidade de vida. As pessoas querem saber se amanhã, segunda-feira, quando a gente estiver no trabalho, na escola, em casa e nos relacionamentos, alguma coisa realmente mudou em nós. Algumas coisas acontecem imediatamente na vida cristã. Outras coisas acontecem conforme nós caminhamos e crescemos. Por isso que depois do batismo e até antes dele, a gente continua em comunhão
com a igreja semana após semana após semana até o dia de Cristo, porque aqui crescemos, aqui aprendemos e a igreja nos ajuda a viver isso que Paulo colocou no final do versículo 4: sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Então, Thelma, isso aqui é um momento de confissão de fé, é um ato literal e ao mesmo tempo simbólico. Eles já fizeram isso lá durante 4 meses pelo menos, e agora vamos fazer. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai. A gente lembra que o batismo é uma forma da gente testemunhar a nossa fé. Amém? Então vamos lá, vocês vão ler juntos comigo esses itens aqui. Vamos começar juntos em voz alta. Número 1: creio que há um só Deus, vivo e verdadeiro, que existe eternamente em 3 pessoas distintas, mas iguais em poder e em glória: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tendo os mesmos atributos e perfeições. Segundo, creio que Jesus Cristo morreu por meus pecados, que seu sangue derramado na cruz é suficiente para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Creio que Jesus Cristo ressuscitou para minha justificação e está à direita do Pai Celestial para intercessão em meu favor. Terceiro, creio que a Bíblia Sagrada é a palavra escrita de Deus, inspirada por Deus, infalível e inerrante revelação de Deus. Creio que os 66 livros que formam o Antigo e Novo Testamentos foram escritos por homens santos e da parte de Deus. Aceito a Bíblia como autoridade suprema para viver pela fé e que ela é suficiente regra de prática para a vida com Cristo no mundo. Quarto, creio que a igreja é o corpo de Cristo e que Jesus é o fundamento e o cabeça da igreja. 5, creio no batismo nas águas, após a profissão de fé, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em testemunho público de fé e como símbolo externo da obra regeneradora operada interiormente pelo batismo do Espírito Santo para a união ao corpo de Cristo. Finalmente, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Assim, creio. Amém. Às vezes as pessoas perguntam se isso tem valor. Eu posso te responder que eu conheço pessoas que falaram assim: pastor, eu vou, não é só colocar num quadro de enfeite, mas eu vou colocar em algum lugar e vou memorizar tudo isso daqui. Pode gastar um tempo, porque aqui está aquilo que eu creio, e aquilo que eu creio e confesso faz diferença diante dos homens, diante de Deus. Pastor Cavalcante, por favor, ele vem aqui para orar, e nós vamos ficar em pé, e logo em seguida o Ministério de Louvor vem para nos conduzir, e enquanto estivermos cantando, eu vou me dirigir para o batistério com eles, e vamos começar esse momento maravilhoso, não é? Vamos orar nesse instante.
Senhor nosso Deus, te bendizemos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Te bendizemos pela ação do Espírito Santo, convencendo pessoas de que Jesus Cristo é o Salvador. E te bendizemos por estas vidas em cujos corações o Teu Espírito colocou o desejo de fazerem a boa confissão, de descerem às águas do batismo. Ó Pai, te suplicamos que Tu as sustentes, te suplicamos que Tu as guardes do mal, te suplicamos que manhã após manhã Tu as encha do Teu Espírito Santo e lhes dê um desejo sincero, intenso, de serem testemunhas de Jesus Cristo. Que ao saírem das águas, tenham grande gozo, grande alegria, pelo toque do Espírito de Deus em suas vidas. É em nome de Jesus que nós as abençoamos. Amém e amém, Senhor. Muito bem. Vamos deixar eles em pé? Pablo, quem vai dirigir? Devolve para mim. Depois isso vai ser entregue a vocês no envelope de cada um, junto com o seu certificado de batismo. E agora? Agora é fácil. Agora as ovelhas sigam o pastor. Irmãos, boa noite, graça e paz. Apocalipse 19 mostra uma cena tão bonita. Jesus voltando para buscar os remidos e uma multidão nos céus cantando assim: aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Esse vídeo que vocês vão ver agora, só o comecinho dele, era o ponto de encontro aqui na Central na década de 90. E eles já cantavam, jubilosos, essa canção que no céu vai ser cantada um dia. Nós vamos relembrar junto com eles, adorando ao nosso Deus. Amém? Cantar com eles. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. No início, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus
precisa chegar um pouquinho para trás. Tranquilo, sem pressa. Só um pouquinho para trás. Só isso. Perfeito. A irmã Thelma é mãe da Lucília, da Camila, da Larissa, da Maura, me chama de Maurinha, cunhada da doutora Maura. Privilégio, uma das filhas veio para o Dia das Mães, que está morando lá nos Estados Unidos, e vai assistir o batismo da mamãe. Como muitas outras pessoas aqui e em Goiânia, foi mais uma das pessoas que já passaram por aqui, mas voltou com os 2 pés para ser batizada. Uma alegria muito grande para mim, Thelma, batizar você nessa noite tão especial, tão significativa para mim, para a sua família, para as suas filhas. É muito bom o seu histórico de vida. Então, irmã Thelma, pela sua pública profissão de fé, porque um dia você recebeu Jesus no seu coração e você confessou Ele diante dos homens e diante de Deus, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, levantai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Bom, pastor, não pode ver muita gente diferente na igreja. E um dia eu vi essa jovem sentada e cheguei: quem é você? Meu nome é Carla. Onde você mora? Eu moro aqui na rua 6. Alguém trouxe você? Ela falou: Deus. Eu falei: eu quero ser batizada. Eu falei: então você chegou no lugar certo. E ela já tem um histórico de vida, de fé, com a mãe, com outra denominação. E a Carla chegou aqui e Deus deu esse presente para nós, de instruí-la na palavra, conviver, e é uma vida preciosa, que é uma pessoa que quer muito dar a Cristo os seus dons, os seus talentos, e Deus vai te capacitar para isso, viu, cara? Eu não tenho nenhuma dúvida, muito mesmo aqui. Então, pela sua confissão de fé pública, por você ter recebido Jesus no seu coração e ter confessado Ele diante dos homens nesta noite também, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Juraci foi casado nessa igreja aqui há 45 anos. Em comum, nossas esposas têm o mesmo nome, Leni. E ele estava lembrando que algumas vezes que ele já recebeu o preparo para o batismo. Eu posso falar assim sem problema. Ele escapou de quantos? 3? Aristóteles, Gessé. De mim você não escapa. Até o nosso amigo lá, o delegado do Oeste, falou: está lá atrás.
assim, eu tenho que vir aqui segurar esse homem hoje. Mas brincadeiras à parte, eu me lembro do dia que o pastor Cavalcante e eu fomos lá na casa dele, hein, Cavalcante? Que manhã especial. E que presente que Deus está me dando. Conheço o Juraci há alguns anos, como muitos de vocês. Nessa noite estão aqui filhos, netos, para testemunhar esse momento tão significativo, histórico na vida deste homem. Já viajou até para congresso de Gideões, né? Foi até onde nunca foi. Então, Juraci, por você ter confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, e no seu coração, crido que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e mediante a sua boa confissão, nesta noite, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Aleluia. Salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Canta, aleluia. Vem, dá-lhe glória, levantai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus tinha um ministério público e outro particular. E um dia a Daisy, a mãe do Júlio, disse: pastor, meu filho precisa compreender melhor o que é o batismo. E eu falei para ela: manda o homem. Desde dezembro do ano passado, com alguns intervalos de férias, ou porque ele falava assim: pastor, semana de prova, ele disse, não vai estudar para a prova. Quarta-feira, 10 da manhã, ele chegava com a revista Começando a Vida Cristã, e nós estudamos essas 16 lições, Júlio César e eu, ali na sala de reuniões. Foi muito bom ver o crescimento dele, e ele compreendendo a fé e podendo nesta noite fazer com convicção, com conhecimento, com consciência o batismo. Então o Júlio César é o filho do Anísio, que está bem aqui tirando foto, é o filho da Deise, que está bem ali filmando, e os pais do Anísio estão aqui, os pais da Deise estão aqui, vovô, vovó, muita gente para essa noite, tem que vir mesmo. Tem que convidar a família para esse momento especial na vida do Júlio César. Então, por você ter recebido Jesus no seu coração e por ter confessado Ele diante dos homens nessa noite, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canta, aleluia, vem, dá-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta, aleluia, vem, dá-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Alguém está vendo a próxima pessoa que vai ser batizada? Ah, está aqui. Esse está na idade mínima, 12 anos, Pedro Henrique. Nós estamos ainda acertando para ver se ele deixa de torcer pelo Flamengo e vem pelo São Paulo, mas a gente vai ver, isso é outra história. Não, já fez assim, ó. Então é o filho do Deusimar, da Alzira, uma família que veio para cá junto com a família do Agamenon, do Toninho, e tem muito potencial aqui, tem muita sede, fazendo as tarefas, as leituras bíblicas. Muito bom ter o Pedro, uma vida muito especial para o Senhor, e a vida dele serve de testemunho e incentivo para o seu filho também. Pode ser batizado. É claro que a igreja não vai colocar responsabilidade sobre os ombros de alguém que tem 12 anos,
mas pode dar a ele o privilégio de ser batizado e começar a participar da ceia do Senhor. Ele, chegando ali comigo agora há pouco, falou assim: quem diria, hein, pastor, que um dia eu iria ser batizado? Eu falei: Deus diria. Deus que faz isso na vida da gente. Então, meu querido, por você ter confessado Jesus como seu Senhor, recebido Ele na sua vida, e nessa noite por essa profissão de fé maravilhosa, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas eu não posso deixar de lembrar que é meu último batismo aqui, como pastor. Que presente que Deus me deu, não é? Nessa noite. Senhor, sela diante do teu trono da graça a fé que foi confirmada nessa noite pela Thelma, a Carla, o Juraci, o Júlio César e o Pedro Henrique. Ó Deus, que cada um deles seja uma testemunha da tua graça e do teu amor por onde andarem. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, vamos louvar. A música que nós estamos cantando fala: aleluia, salvação e glória. Houve salvação, e aqui o testemunho dessa salvação. Por isso que essa música chama a gente a dizer: vem, dar-lhe glória, levantar seu nome, porque Jesus é o Rei dos Reis, amém? É isso que eles vão fazer da agora para frente. É isso que nós vamos fazer agora, cantando novamente. Bem animados. Poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que reina, Pai, sobre todas as coisas, sobre o nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós não estamos sob o reino de gente corrupta, não estamos sob o reino de homens, nós estamos sob o reino Teu, Pai. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Nós louvamos ao Senhor pela salvação que há em Cristo Jesus, Pai. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque mesmo sendo tão grande, excelso, altíssimo, majestoso, muito maior do que tudo que podemos imaginar, o Senhor se fez pequeno, se fez um Galileu, se fez um homem para que, como homens somos, pudéssemos receber pela Tua humanidade, pela Tua divindade, Pai, a graça através de Jesus, da morte de Cristo. Nós Te rendemos glória, toda honra e glória em nome de Jesus.
foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileia. Jesus, Jesus, Galileia. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Isso. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Deus Emmanuel, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Amém, amém, amém. O nosso Senhor foi um Galileu, foi o Cordeiro de Deus, mas um dia Ele voltará para reinar eternamente, fazer o seu reino real aqui, isso que Ele já faz no nosso coração hoje. Então, nós também veremos como o leão de Judá. Amém?
Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Do início, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Mais uma vez, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém, aleluia, aleluia. Você quer fazer parte desse exército? Do exército desse leão? Do exército que se chama pelo nome do Senhor? Então o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Fazer musculação para a gente ficar forte? Não, a gente precisa se entregar para sempre ao nosso Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós vamos nos entregar, para que a força dele prevaleça na nossa fraqueza, para que ele haja segundo a vontade dele, não a nossa. É a ele que nós vamos entregar o nosso futuro, porque só assim nós estamos seguros. É a ele que nós vamos devotar todo o nosso coração, não metade dele, não uma parte dele, mas todo o nosso coração, para que ele use o nosso coração como instrumento real, efetivo dele e para a glória dele. Amém? Faça essa oração agora, de verdade, com sinceridade. Se você quer ser do exército desse Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor.
do meu Deus. Você se sente sozinho, meu irmão? Pois olha, não precisa ficar, porque Ele está do seu lado e Ele quer te pegar pela mão, quer te levantar da sua solidão, da sua dor, dos seus momentos desafiadores. Ele quer caminhar com você. Ele é um Deus que trabalha por nós. Então entregue-se a Ele. Não fica se debatendo num mar que você não conhece, num mar bravio, cheio de ondas. Entregue a sua vida a Ele, entregue o seu coração a Ele. Nesse momento você pode também trazer o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos cantar novamente. Em nome do Senhor Jesus, eu quero me entregar pra sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro. Nós vamos cantar mais uma vez, mas agora é só a igreja. Nós vamos ouvir vocês cantando, vamos cantar juntos. Em nome. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor, no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro das promessas do meu Deus. Pai, obrigado pela segurança que provém do Senhor, Pai. Não é a aposentadoria, não são os nossos bens, não é a nossa família, não é a que nós ajuntamos nessa vida, não é o nosso cargo de emprego. Nada disso, Pai, pode nos dar a segurança verdadeira, mas tão somente a segurança que provém da rocha eterna e inabalável que é o Senhor, Pai. O Senhor é eterno, todo o resto passa, mas aquele que anda no teu caminho, aquele que ouve a tua voz, aquele que ouve a tua palavra, este permanece para sempre. Então, Deus, ajuda-nos para que dia após dia nós nos esvaziemos de nós mesmos e nos entreguemos em louvor, em culto, em submissão, em obediência, em amor voluntário ao Senhor, Pai. Porque o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso melhor amigo, o nosso maior amor. Nós te amamos, Pai, e te louvamos, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Tio Pastor Gilmar.
As crianças até 11 anos, venham aqui na frente, por favor. Estão todas elas aqui. Tem mais algumas lá atrás. Oi. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado por todas essas crianças que estão aqui, Pai. Obrigado por ter trazido elas aqui. Te pedimos que Tu esteja cuidando de cada família, Pai, onde essas crianças estão. Que elas possam estar sendo levadas, Pai, a Ti, através do exemplo dos pais, através do ensino da palavra. Pedimos também, Pai, para que agora, quando elas terão uma lição apropriada para o coração delas, que Tu prepares o coração dela e preparas também aqueles que estarão ministrando, que seja feito tudo segundo a Tua vontade. Derrama, Pai, as Tuas bênçãos sobre esses pequeninos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a classe? Os pais do Anísio que estão aqui, que é Anísio também, onde está? Pode ficar em pé. Emilce, os pais do Anísio, os avós paternos do Júlio César, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, podem assentar. Hoje à tarde, o pastor Ubiraci, que é um dos professores do CTCEB, inclusive já está chegando, já chegou lá em São Paulo, também nosso colega no doutorado, me mandou uma mensagem. Essa foi rápida o resultado. Tem uma família aqui, ligada a uma família de cristã evangélica de Séries, e já estão aqui, o João Paulo, fica em pé, e a Jarne, e a Jordana, está lá com eles, moram no setor sul. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu os conheci há poucos minutos. Deus abençoe vocês, João Paulo, Jarne e a Jordana. Sejam bem-vindos. Muito bem, nós estamos então no primeiro domingo de junho e eu preciso, antes da minha palavra, breve palavra, mensagem bíblica, só passar para vocês alguns destaques do boletim. Então, a princípio, exatamente como vai acontecer na nossa congregação do Senador Canedo, o pastor Ronaldo iria até o final desse mês lá no Jardim Balneário, mas ele foi eleito na Igreja Cristã Evangélica do Parque Tremendão, aqui em Goiânia, que pertence a outra região, e eles estão com pressa lá. E nós o liberamos. Hoje é o último culto do pastor Ronaldo lá no Jardim Balneário, e o pastor João Joaquim está lá, que como a igreja é congregação da Central, então ele vai lá para receber a igreja, né? De passamos a ele, agora ele devolve para nós. Durante esse mês de junho, o pastor Alan Ferreira, que foi o pastor de jovens durante alguns anos na Cristã Evangélica da Vila Nova, ou Vida Nova, como queiram, ele vai cobrir lá essa ausência do pastor Ronaldo durante o mês de junho, como um pastor interino. E na quarta-feira, agora mesmo, segunda, terça, quarta, 7h30 da noite, eu vou estar lá, eu, pastor Alan, para um momento de estudo bíblico e de oração e conversar um pouco com os irmãos, como vocês já sabem que a gente faz, né? Que eu falei para eles, desassistidos vocês não vão ficar. Então essa é a parte de Jardim Balneário. No final desse mês, no dia 30, eu estarei lá em Senador Canedo, junto com o Agamenon, que tem pregado lá uma vez por mês, para receber a igreja do pastor Ricardo. Ainda estamos conversando o que vamos fazer logo depois, e por causa disso, com o número de pessoas que tiver no próximo sábado, eu sei que nós temos o recital à noite e temos programação das mulheres, mas eu preciso de uma reunião, no que depender de mim vai ser breve, com o número que tiver,
já conversei com alguns dos oficiais, próximo sábado, 6 da tarde, tá bom? Nós não vamos ter outra data. E falando nisso, agora tem muitos compromissos e eu vou resumir para vocês. Próximo domingo à noite eu vou estar aqui, o pastor Tiago Leite, o reitor do CTSEB, vai pregar. No outro domingo, 16, eu tenho um compromisso na Cristã Evangélica de Itumbiara, que está sendo liderada por um dos alunos do CTM, e a gente vai lá. Na verdade, essa data já é uma data transferida, então, nos dias 15 e 16 de junho, eu estarei em Itumbiara. No dia 23 de junho desse mês, o pastor João Batista Cavalcante vai pregar aqui novamente, não é? Até agora, candidato a candidato e candidato único, esperamos que seja ele, vai pregar no dia 23 desse mês, tá bom? E no dia 30, último domingo desse mês, será o encerramento do retiro de casais. Pastor Cavalcante está coordenando, junto com o Ministério de Casais, o encerramento aqui. A gente sempre faz o encerramento aqui. Eu não estarei aqui, porque estarei na congregação e o senador Canedo, como eu acabei de falar, tá bom? Então, esse é o programa para o mês de junho. No mês de julho, eu não tenho viagem marcada para os compromissos à noite, mas tenho um compromisso na parte da manhã, mas isso depois eu passo para os irmãos, mas vocês não vão ter qualquer perda ou prejuízo com essa ausência nossa na parte da manhã. Um deles é um estudo que eu dá na igreja de um colega, na igreja presbiteriana do Cerrado, que é onde o nosso amigo lá começou um ministério. Então, agora para nós é uma contagem regressiva. O CTSEB já passou para mim as matérias que eu vou dar no segundo semestre. Tempo atrás dei aula no mestrado e agora os trabalhos dos alunos começaram a chegar. Tem muitas coisas para fazer, eu tenho contas para pagar, eu tenho dívidas para acertar também. Temos que pensar numa mudança e não mudou nada daquilo que a gente está falando, tá bom? Então, só para a gente não perder tempo com isso. E interessante que aqui vai ser o 28 de julho, domingo. No dia 29 de julho, cedinho, eu vou para Águas de Lindóia para a conferência de aconselhamento bíblico. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí tem o final de semana de 3 e 4, quando é dia 5 de agosto, é a abertura do ano letivo do CTSEB, que eu já tenho que estar lá. Do jeitinho que eu falei para vocês. Eu vou ficar lá de segunda a sexta e nós vamos continuar morando aqui em Goiânia. Eu tenho vários compromissos de viagem, uma vez que os colegas sabem que eu vou ficar sem pastorado, então já tem conferências teológicas marcadas para Xinguara, no sul do Pará, para o Tocantins, Palmas, e alguns outros que eu sei que vão surgir. Só lembrando que eu dei uma mudança, né? Total. Eu passei 10 anos viajando para vários lugares do Brasil, e quando eu assumi o pastorado, eu parei. E agora a gente retorna. Isso daí, além dos meus compromissos com o CTSEB, que é durante a semana. Tá bom, mas acho o importante é vocês saberem. Então, de domingo à noite até o dia 28 de julho, eu só estarei fora no dia 16, que é o terceiro domingo, daqui 15 dias, onde eu estarei em Itumbiara. O restante, eu estarei aqui. E no dia 30 também, mas aí está ligado à nossa congregação. Muito bem. Quarta-feira é nosso dia de jejum e oração. Próximo sábado, então, Mulheres em Ação, às 15 horas, aqui no pátio da igreja. A professora Lucília vai trabalhar a beleza de Cristo e a beleza da mulher de Deus. À noite, às 20 horas, teremos o recital Memórias pela Escola de Música Gospel Toque e Cante do professor Wilson Júnior. Está dizendo aqui que você viu aí um coral de 80 vozes. Algumas pessoas que estão aprendendo com ele já vão estar aqui apresentando. Então, todo o convite é estendido à igreja e o retiro de casais também. Depois, no final, se o pastor Cavalcante quer falar alguma coisa, que já estamos no mês, tá bom? Os outros avisos estão aí. Terminamos, então, semana passada, a primeira carta de João. Hoje, eu quero compartilhar com vocês o que está na pastoral de hoje. Abra sua Bíblia de Mateus capítulo 23, o versículo 34. Mateus capítulo 23. Então, todos esses convites das pessoas que vêm pregar, tanto o pastor Tiago quanto o pastor João Batista, estão sendo feitos por mim, tá bom, irmãos?
Então, o que eu quero dizer, que essa é uma parte minha pastoral. Alguma outra coisa ligada ao conselho e à sucessão pastoral, aí vocês conversem diretamente com ele sobre data para voltar à reunião. Eu sei que ele tem um outro compromisso aqui no dia 7 de julho. É uma escola dominical que a Ana Maria convidou o pastor João Batista. Eu não estarei nesse dia porque estarei na igreja presbiteriana do Cerrado. O nosso amigo Douglas Boaventura. Então, eu só quero deixar isso, que isso é mais ainda vocês livres e bem leves e bem à vontade com eles nesse processo. É uma das chamadas 7 frases da cruz. Quando você estuda, você aprende que essa é a primeira das 7 frases, das 7 palavras da cruz. Embora eu não tenha pregado aqui, mas normalmente os pastores, os pregadores gostam de fazer uma série de mensagens sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Esta é a primeira. Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, é o teu nome, é a tua glória, é o teu poder, é a tua palavra, é o teu evangelho que devem prevalecer sobre mentes e corações agora. Edifica a tua igreja, evangeliza pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É muito claro você concluir com segurança que Jesus proferiu essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, quando ele já estava pregado na cruz. Quando você olha para o Antigo Testamento, você tem aqueles chamados salmos imprecatórios, onde o salmista está pedindo a Deus a destruição dos seus inimigos. E eu coloquei para você aí uma série de 1, 2, 3, 4 versículos em que Jeremias, o profeta, pede que Deus destrua os seus inimigos. Embora a gente encontre esse tipo de oração assim, Jesus pede ao Pai Celestial que perdoe seus executores. Afinal de contas, poderia até pensar o contrário, porque eles estavam executando alguém inocente que foi condenado falsamente. E a lei do Antigo Testamento aprovava a execução de pessoas que condenavam inocentes. Algumas perguntas 5, são exatamente as que você tem aí, nos ajudam a compreender aquilo que eu chamei de a altura, a largura, a profundidade e o cumprimento dessa oração. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Primeira pergunta: Jesus estava pedindo perdão para quem? Ou em favor de quem? Pensem comigo, o único homem na história que pode dizer que realmente sofreu injustamente é Jesus Cristo. Eu nunca vou poder falar isso. Nunca. Nunca. Se existiu alguém com reais motivos para não perdoar, esse foi o Senhor Jesus. Esse de fato foi, literalmente, como se diz ao pé da letra, esse foi vítima, somente vítima, a única vítima totalmente inocente. Ele tinha coragem de perguntar aos seus piores opositores, que por incrível que pareça eram líderes religiosos da sua época: quem dentre vocês me acusa de pecado? Quem dentre vocês consegue mostrar um erro, uma falta, uma falha, um erro em mim? E as bocas cerravam-se. Nunca mentiu, nunca cometeu qualquer ato de maldade, ou qualquer ato em que fosse destituído de amor. Nunca quebrou um mandamento da lei de Deus, nunca dirigiu palavras ásperas ou ameaçadoras a qualquer pessoa. Foi tentado em todas as coisas, diz a Bíblia, mas sem pecado. A Bíblia diz que nenhum engano foi encontrado na boca do Senhor Jesus. Ele foi chamado pelo apóstolo Pedro assim: nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Há um texto de Hebreus maravilhoso que diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, falando de Jesus, santo, inculpável,
sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque ele fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Hebreus capítulo 7, 26 a 28. Jesus estava pedindo perdão por quem? Por aqueles soldados romanos que o estavam pregando naquela cruz naquele momento. Mas certamente ele estava também pedindo perdão por todos aqueles que diretamente estiveram envolvidos na sua crucificação. Líderes religiosos, judeus e líderes políticos. Um dos comentaristas falou uma coisa muito interessante. Vocês conhecem, alguns conhecem, a expressão antissemita, que vem de sem. O nome dele ficou desse judeu conhecido, por isso o antissemitismo é, para não dizer que é antijudaísmo, antijudeu. E disse, olha, com essa oração de Jesus deveria terminar algum ódio a qualquer judeu, porque o próprio Jesus já pediu perdão por eles e os perdoou. Porque ele não merecia morrer, e muito menos de uma forma tão cruel. É interessante que até o próprio governador Pilatos disse 3 vezes durante o julgamento de Jesus: eu não vejo nele crime algum. Eu não encontro nele crime algum. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos para os principais sacerdotes: tomem ele e crucifique, porque eu não acho nele crime algum. 3 vezes. João 18, 38, João 19, 4, João 19, 6. Alguém disse que o alcance da oração alcança a todos que tiveram uma participação na garantia da posição atual de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes quem? Todos que estiveram envolvidos até diretamente, até indiretamente, com esse momento aqui de sacrifício. Perdoa-lhes. Segunda pergunta: essas pessoas realmente não sabiam o que estavam fazendo? É a segunda pergunta. A minha resposta é não. Essas pessoas não sabiam que estavam matando o autor da vida, porque essa expressão o apóstolo Pedro usa em Atos capítulo 3, logo depois lá daquele milagre do homem na porta do templo, que disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E quando ele está pregando para aqueles judeus, eles estão ainda em Jerusalém, ele diz assim: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo dando testemunho da sua conversão, quando ele ainda perseguia a igreja, ele diz assim: eu dou graças a Deus, eu dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu e me constituiu fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo no passado era blasfemo e perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz isto na ignorância e na incredulidade. Eu fiz na ignorância. Um outro texto de Atos fala sobre isso. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. O outro texto de Atos 13 fala sobre isso. Algumas autoridades em Jerusalém, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas. No seu famoso discurso no Areópago, Paulo diz lá aos filósofos, aos literatos: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Eu poderia falar só sobre isso essa noite. Isso é maravilhoso. Pense isso comigo.
Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O famoso hino diz: ó, bem cego eu andei e perdido vaguei longe, longe do meu Salvador. E o que Jesus falou? Que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe. Pode parecer uma desculpa esfarrapada, mas era um condomínio fechado, casas boas, bons carros. O homem entrou no carro dele para sair para o trabalho, deu ré, e foi, quando ele deu ré, ele foi e bateu com certa força no meio de outro carro, do seu vizinho. Ele, o que eu fiz? Ele desceu do carro, tocou a campainha do vizinho, que já tinha ouvido o barulho. Ele disse: o que foi? Ele disse: o que foi é que eu entrei no carro, dei ré e vim, e não vi o seu carro, e olha o que eu fiz. Não houve briga, e ele falou assim: eu não tenho outra coisa para te dizer a não ser essa verdade. Eu não vi o seu carro. Mas eu não vi o seu carro. Mas será que eu não vi o seu carro? Estou saindo para trabalhar, meu amigo. Eu não estou bêbado, não estou de ressaca, nada, eu não vi. É claro que eu tenho dinheiro para pagar tudo isso. Se quiser um novo, eu te dou. Mas eu não vi. Se não viu, não viu. Um tipo de ignorância. Deus sabe disso. Eu vou repetir, Ele sabe quando é isso. É o próximo ponto que eu não vou adiantar. Interessante que como esse exemplo de Jesus serve para Estevão, Atos capítulo 7, que quando está morrendo por apedrejamento, diz o texto então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes, não cobre esse pecado deles. Com essas palavras adormeceu. Quem será, ou com quem será que Estevão aprendeu a orar assim? Não, eles não estavam realmente sabendo o que estavam fazendo. É mais um ditado de humor, né? Que diz assim: olha, é inútil pedir contas a um homem pelo que ele diz quando ele está ou apaixonado, ou bêbado, ou quando ele é candidato político. Viu? Então não peça muita conta para ele. Não, naquela época eu estava bêbado. Não, eu estava apaixonado. Não, eu era só candidato. Jesus disse: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não estão sabendo. Para eles é mais um. Mais um. Já executou tanta gente. Quando você lê os livros de história, escritos por evangélicos ou por historiadores seculares, sempre eles separam um tempo para falar que a cruz era um instrumento de morte dos romanos. Muitos morriam assim. Então, mais um. Esse é Jesus, de Nazaré, mais um. E depois vem uma daqueles testemunhos: ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Terceira pergunta: como o Pai poderia perdoar pessoas que não estavam arrependidas? Sabe como eu vou responder isso? O mais famoso versículo da Bíblia, João 3,16, afirma expressamente, claramente, que a razão de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo não foi porque o mundo estava pedindo, gritando, clamando, suplicando, mas diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Vamos repetir juntos? Porque Deus... Depois disso, como é que continua o versículo? Que deu o seu Filho. Deu. Então essa é a resposta. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como o Pai poderia perdoar pessoas que não estavam arrependidas? Porque Ele faz assim. Ele faz assim. Eles estão andando com os discípulos e entram num lugar lá, e tem um grupo de samaritanos. Os discípulos falam assim: Senhor, o Senhor quer que a gente peça que venha fogo do céu para consumir esses homens? E Jesus os repreendeu e disse assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, versículo 56.
Que história é essa de destruir? A gente falou João 3,16, não falou? Mas você sabe que tem João 3,17? Eu vou ler para você. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do único Filho de Deus, o julgamento é este, 2 pontos, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, não vamos nos enganar. Por isso que a gente tem que ter um conhecimento completo das Escrituras. Não precisa ser professor de Bíblia e nem pregar no púlpito, mas ter um conhecimento. Porque nós estamos falando da primeira vinda de Jesus para a cruz. A segunda vinda de Jesus é para julgamento. Na primeira, ele veio como cordeiro. Na segunda, ele virá como leão. Na primeira, ele veio para salvar. Na segunda, ele virá para julgar. Nós passamos meses aqui aprendendo que nós temos advogado junto ao Pai. Há um ditado japonês que diz assim: perdoar a quem não se arrepende é como desenhar figuras na água. Perdoar a quem não se arrepende é como desenhar figuras na água. Número 4, pergunta: essa oração foi respondida? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Sim. Qual é a garantia? A morte de Jesus é a resposta do Pai Celestial à oração do seu Filho. Você já parou para pensar? E é só pensar mesmo. Quem é que pode dizer quantas vidas foram poupadas da ira de Deus por essa oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com infinito amor e misericórdia, Jesus roga por pessoas que o traíram, o julgaram injustamente, humilharam, bateram nele e fizeram sangrar até a morte. Só uma pergunta: porventura o Pai deixaria de responder a uma oração assim do seu Filho amado? Deixaria? Aqueles pedidos dos filhos que os pais têm que tomar cuidado, porque vêm às vezes com tanto amor, com tanta súplica. O meu vizinho lá em São José, quando eu estava chegando, era 10h30 da noite, eu estava chegando lá do CETEVAP e ele abrindo o elevador, 10h30 da noite, para sair com o cachorrinho. A última do dia, ele falou: meus 3 filhos pequenos, quando foi para comprar esses cachorrinhos, e eles iam ajoelhar lá na sala: pai, compra aquele cachorrinho para nós, pai, compra, a gente promete que vai sair com ele toda noite. Só tem um olhinho aqui, a gente promete, pai. Estava lá o homem, 10h30 da noite. Aqueles que prometeram estavam dormindo, e o pai saindo para levar o cachorrinho, 10h30 da noite. Mas os filhos, eles pediram com tanto que tá bom. Eu sei que vocês não vão sair com ele à noite, mas deixa comigo. E a última pergunta: essa oração ainda tem seus efeitos hoje? Sim. Por quê? Porque Deus continua salvando agora sim aqueles que se arrependem. Um tema muito interessante, só mencionei, é falar sobre a revelação progressiva de Deus. Embora as pessoas falem assim, parece que o mundo vai ficando mais distante de Deus, mas pode ter certeza que a Bíblia diz que Ele vai trabalhando para se revelar mais e mais e mais. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente e eficiente. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Pessoas que não acreditam no poder e na eficácia do sangue de Jesus Cristo hoje, sabe o que é hoje? 2 de junho de 2019. Pessoas que não acreditam na eficácia e no poder do sangue de Jesus para lavá-las e perdoá-las de todo pecado, é porque elas nunca experimentaram desse perdão em sua vida. Normalmente quem experimenta desse perdão e da misericórdia costuma ser perdoador e misericordioso com os outros.
Exatamente aquela palavra que Jesus disse para a mulher samaritana, João capítulo 4, junto ao poço de Jacó. Se você soubesse, mulher, se você soubesse com quem você está conversando, você iria lhe pedir água viva e você nunca mais teria sede. Desde o dia em que aceitei Jesus, minha vida se transformou. Não adianta. Quando, num contexto de evangelização, alguém pergunta sobre Jesus, sobre ele, João capítulo 2, um responde assim: vem e vê. Experimente você. Não adianta alguém te contar. Não adianta. Qual será o nosso sentimento, a sensação no dia do batismo? Agora vocês sabem. Qual será? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tem só que tomar cuidado para que esta oração não seja usada erroneamente, como de vez em quando a gente ouve. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas uma vez que sabe, é diferente. Diz o dito popular que o combinado não é caro. Diz a palavra dos soldados do exército que em guerra avisada só morre quem quer. A guerra está avisada, o lugar é perigoso. Agora você já sabe. Jesus perdoa a mulher e disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Eu salvei a sua vida. Esses homens iriam te apedrejar até a morte, mas eu te perdoei. Mas não peques mais. Viu a diferença? Tempos da ignorância, tempos da consciência. E alguém pode dizer assim: mas como é que, quando uma pessoa realmente diz com sinceridade, eu realmente não quero pecar mais, mas eu não consigo? De novo, por isso que existe igreja. Bom, mas o que tem a ver? Mas tem muito a ver. Paul Tournier, um psiquiatra suíço e também psicoterapeuta cristão, uma das grandes frases que eu guardo dele é o seguinte: tem duas coisas que você não consegue fazer sozinho. A primeira é casar-se, tem que ter alguém. E a segunda é ser cristão. Tem duas coisas que você não consegue fazer sozinho. A primeira é casar-se. A segunda é caminhar com Cristo. E o próprio Jesus falou isso para os discípulos: sem mim nada vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Não vão conseguir. A Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia foi os lugares dos meus pastorados onde eu mais consagrei crianças, apresentei crianças. Quase todos eles, mudando o texto e a ênfase, eu tocava sempre na mesma tecla, sempre na mesma tecla, sempre na mesma tecla. A minha oração, ela não blinda, não é uma redoma. Pronto, o pastor orou, meu filho não fica doente, não acontece nada com ele mais. Sempre tocando na tecla, você precisa trazê-lo. Na prática, pouquíssimos fizeram isso. Eu não perco nada, mas eu já sei onde vai dar, se não estão em outro lugar. Vão lamentar daqui a alguns anos, vão chegar para o pastor, vão chorar: meu filho está assim, desviado, o senhor pode orar? Aqueles anos, quando ele era só poucos meses, você ouviu aquela palavra. Era só vir. A estrutura está toda pronta. E não veio. Só para lembrar. A misericórdia é muito grande. Mas você não sabe o que vai acontecer. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas Ele julga segundo a consciência. É só para a gente não lembrar. Desculpa, deixa eu começar de novo. É só para a gente não dizer o que esse texto não está dizendo. Podemos orar.
Que coisa maravilhosa nessa noite do batismo, nessa noite da ceia, lembrar que naquele momento de angústia e dor, Jesus teve amor suficiente para dizer: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus falou para os seus discípulos que alguns iriam persegui-lo, porque eles não conhecem a mim. Recentemente, visitando uma pessoa, ela disse da família que não gosta de crente. Eu falei: não se preocupa não, as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que não gostavam de crente, até que elas experimentaram o amor de Deus. Como é que pode? Pode. Você não sabia o que estava fazendo. Como o homem lá que deu ré em cima do carro do outro e arrebentou o carro. Que pode? Não viu. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor realmente é digno de receber louvor, honra e glória. Só um Deus que amor teria capacidade de, naquele momento de tanto sofrimento, rogar o perdão para aqueles que estavam fazendo sofrer. Obrigado porque nós recebemos os benefícios dessa oração ainda hoje. Aquele sangue derramado na cruz nos lava e nos purifica de todo pecado. Ao Senhor seja o louvor eternamente. Amém. Amém. Eu quero passar para o momento da entrega dos certificados àqueles que foram batizados. Pastor Gilmar. Eu estive pregando no começo de maio, lá na Cristã Evangélica de Catalão, 117 anos, né? A segunda igreja evangélica do Brasil. E 24 novos membros foram recebidos naquela noite. O pastor fez uma coisa interessante, não vou fazer aqui, mas cada um queria entregar o certificado para alguém. Vou trazer alguém, se tiver próximo aqui, que seja da família. Thelma, por favor, vem aqui. Aqui tem o seu certificado. Eu sei que algumas nem todas podem vir aqui, mas das filhas que podem vir, quem que pode ficar aqui ao lado da mãe? Isso aqui é a sua confissão de fé. Ok. Tem que ajeitar para ver se ele entra aí direitinho. Tá bom? Põe aí dentro, por favor. Lucília veio. Põe aí, Lucília. Carla. Tem algum convidado seu aqui? Convidada? Tem várias. Só quero que fique em pé. Uma. O pastor veio? Não, o pastor, como é que ele chama? Cadê ele? Vem cá, meu irmão. É ele? Mas ela falou tanto do senhor. Temos que acertar isso agora. Deus abençoe vocês. Que prazer. É bom. Poxa, que bom. Que coisa boa. Olha aqui. É para Jesus, com certeza. Olha aqui, que coisa boa. Fica aqui, meu querido. Prazer conhecê-lo. Juraci. Tem uma esposa chamada Leni lá na sua casa também? Cadê você, Leni? Vem aqui, minha querida. Coisa boa. Só o certificado do batismo que está aqui. Essa é qual é essa? É a Helena. Que coisa boa. Chegou esse dia. Chegou o dia, Leni. Que coisa boa. Deus abençoe. Cheguem para cá. Podem vir para cá. Júlio. Se eu chamar todo mundo, vem quantos, hein? Papai, mamãe, cadê a Duda? Outra Maria Eduarda aqui. Você mesmo guarda a confissão de fé aqui dentro, tá bom? Pode vir para cá, vem para cá. Vem cá, Anísio, Deise, Duda. Família mais próxima. Pedro,
Eusimar, Alzira. Cadê? Sua filha. Quem mais está aqui da família? Tem irmã sua? Tem irmãs, cunhados. Todos bem-vindos. Deus abençoe vocês. Que coisa boa. Batismo serve para isso. Então, já falamos sobre eles. Não saiu no boletim, mas estamos recebendo com muita alegria alguém por transferência. Raíza, onde está você? Tem alguém para te acompanhar, irmã? Tem um baterista? Chegou o dia. Raíza Gomes Mesquita. Já está no louvor há algum tempo. E há algum tempo já que eu acompanho este simpático casal. Simpático é por ela, viu? Com certeza. Não, rapaz, você sabe que não. Muito bem. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor nesse instante, nessa noite tão especial. Eles já estudaram 16 lições sobre questões básicas da vida cristã. Aqui é o começo. Aqui é o começo. Como eu falei, o que vai mudar na minha vida a partir de amanhã? Não, a partir de agora. Deus começa a trabalhar. E a igreja está aqui para a gente crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Vocês são muito bem-vindos à família de Deus que se reúne na Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. A família de Deus se reúne em muitas igrejas. Um dos lugares é aqui, não é mesmo? Já tem os frutos aqui da vinda de vocês para cá. Papai, mamãe, filho, vão crescendo. São muito bem-vindos. Pastor, eu quero que o senhor ore por nós, agradecendo a Deus por essas vidas preciosas e rogando a bênção de Deus sobre todos eles. Tá bom? Graças a Deus, graça e paz a todos, amém? Oramos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te rogamos graças, Senhor, por este dia tão especial, que o Senhor preparou por estas vidas, para esta palavra que foi ministrada aqui hoje aos nossos corações, meu Pai, que essa palavra, Pai, possa encontrar a extensão a corações que possam, nesta noite ainda, Senhor, tomar decisões em tuas vidas. Nós sabemos, meu Pai, que um passo que nós decidimos, Deus tem um projeto para cada um de nós, Senhor, que essas vidas estejam seguramente seguras em Tuas mãos, por toda a Tua caminhada, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém. Como fazemos, vamos receber os nossos novos irmãos em Cristo com uma salva de palmas. Sejam todos bem-vindos. Deus te abençoe. Vocês podem assentar. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Quem mais aqui? Deus te abençoe, seja bem-vinda. Juraci, que bênção, que honra para mim, meu querido. Deus preparou, reservou essa honra para mim. Júlio, Deus te abençoe. Abraço. Minha querida, seja muito bem-vinda. Viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Pastor Gilmar. Amém. Eu gostaria de chamar os oficiais que estão escalados para a administração da ceia, para que eles viessem aqui à frente. Arivaldo, pastor Cavalcante, Flávio, Eduardo.
No livro de Isaías, no capítulo 55, o profeta nos dá uma palavra a respeito da graça que é oferecida gratuitamente a todos, dizendo assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém? O que estamos fazendo aqui hoje é um memorial, é uma lembrança. Fazei em memória de mim, lembrando justamente dessa promessa aqui, de um povo que não te conhecia, que passará a conhecer, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, por aquilo que ele realizou para que todos nós pudéssemos estar reunidos aqui hoje, em um só corpo, reunidos e selados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Um memorial, uma lembrança, que temos que fazer até que ele volte, até que ele venha. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos 1 Coríntios, nos orienta como devemos fazer. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Esse é o nosso propósito: anunciar a morte daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito dessa cerimônia. Esse é o propósito desse memorial. Lembrar uma obra grandiosa que foi realizada há aproximadamente 2000 anos atrás, mas que é eficiente e é suficiente para nos tirar de uma condição de mortos em nossos pecados e delitos e nos levar a uma condição de vida, não uma vida qualquer, mas uma nova vida, através do sacrifício de Cristo na cruz. Vamos colocar de pé. Vou pedir ao Arivaldo que esteja orando e agradecendo a Deus pelo pão. Senhor, estamos nós aqui novamente reunidos para memorar, para exaltar o Teu nome. Senhor, nos ensina nessa cerimônia a Tua graça na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa esperança eterna em Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Aqueles que participarão, eu vou pedir que permaneçam em pé. Aqueles que não participarão podem assentar-se. Quero contigo vir.
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para mim.
semelhante modo, o Senhor, após ter ceado, ele tomou também o cálice e, depois de dar graças, participou juntamente com os seus discípulos e ordenou que nós fizéssemos em memória dele até que ele voltasse. Vamos nos colocar de pé. Eduardo, agradeça pelo vinho. Oremos. Pai bendito, nós queremos neste momento bendizer o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de renovar o pacto que o Senhor fez conosco, morrendo na cruz em nosso favor. Senhor Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça é tão perfeita, tão grande, que sempre nos faz lembrados deste momento maravilhoso. Nós Te bendizemos, louvamos pelo sangue de Jesus que foi derramado. Sabemos quanto custou isso para o Senhor. Nós não podemos avaliar tudo, mas para nós foi muito precioso. Por isso, ó Deus, nós Te bendizemos. Receba a nossa gratidão agora, e pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós, em nome de Jesus. Amém. Do mesmo modo, aqueles que participarão permaneçam em pé. Foi por amor, e o seu sangue derramou. Que grande amor! Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu
alguém foi omitido do pão ou do vinho? Só do pão? Mais alguém? Amém. Sentado mesmo como nós estamos, curve a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo privilégio de participarmos da tua mesa. Muito obrigado, Pai, por podermos lembrar o teu sacrifício, lembrar aquilo que nos trouxe vida e que repetiremos até a tua volta. Aqueles que porventura que ainda não participaram, que eles possam ter a oportunidade de participar da tua mesa, de pertencer ao teu reino, de fazer parte do corpo. Abençoe a todos nós aqui, nos guarda, nos dê realmente mais uma semana, um mês na tua presença, Pai. Quando nós reuniremos na próxima mês para celebrarmos novamente essa festa, que é lembrarmos o teu sacrifício para nos dar vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Gilmar. Agradecemos a todos que estiveram aqui nessa noite. Eu sei que todos foram muito abençoados. E eu espero também que muitos de vocês, logo depois de terminar, abraçar aqueles que foram, além da família, né, batizados nessa noite. E tendo eles, então, sido batizados, encerramos a nossa classe de candidatos ao batismo. E já conversamos sobre isso hoje. Temos então 5 novos alunos para a escola dominical. 2 adolescentes acima de 12 anos, uma jovem, uma senhora, um senhor. A Juraci mesmo já falou, um senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical. Olha, logo após, você tem um lanche aqui no pátio, tá? Então é um tempo maior de confraternização, uma noite especial, a noite de batismo. Nós só temos que fazer uma coisa: orar agradecendo pelos aniversariantes do mês de maio. Eu já estou aqui, dia 10. Conceição, você tem que estar aqui, dia 10. Você também, pastor? Ah, que coisa boa. Então você chegou no dia... Ora, o importante é que você tenha feito aniversário no mês de maio. Se você é dessa igreja, não importa. Então, se você fez aniversário do mês de maio, tem mais alguém aqui? Venha orar agradecendo pelo aniversário. Maio. Pode vir. Mês de maio, mais de maio. Dia 13 de maio. Tem aqui Gisele Godoy. Falar em Gisele Godoy, Flávio Godoy. Vem aqui pertinho de mim, que é você quem vai orar pelos aniversariantes. Chegar pertinho. Seu também ou dela? Vem aqui. A senhora? Tem aniversariante do dia. Alguém conhece Maria de Lourdes Santana de Sá? Está presente? Lourdinha, vem aqui, Lourdinha. Eu sabia que você era você. É aniversariante do dia, vai vir 2 vezes. Quando for aniversariante de junho, ela vem de novo. Mas é a do dia. Vem aqui, que coisa boa. Mais alguém então? Vamos ficar em pé para a gente orar, agradecendo a Deus pelos aniversariantes do mês de maio, aniversariante do dia. E depois que o Flávio orar, eu vou impetrar a bênção. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto de hoje à noite. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui presente em nosso meio. Agora, Pai, eu quero pedir uma bênção especial para esses aniversariantes, que o Senhor possa, Pai, protegê-los, que o Senhor possa, Pai, abençoá-los em tudo que eles possam estar fazendo, crendo no Senhor. Queremos, ó Pai, te pedir, Pai, que o Senhor sempre os acompanhe, que o Senhor os abençoe sempre, Pai, em toda a sua vida. Muito obrigado por essas bênçãos que o Senhor tem dado a eles.
Eu lhe peço, Pai, a tua proteção em nome de Jesus. Amém. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção e o poder do Espírito Santo sejam plenos em sua vida, em sua família, até o dia de Cristo. Amém. Parabéns. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e deseja ela uma boa semana em nome de Jesus. Vamos cumprimentar os novos membros que se batizaram nessa noite.